Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Oh, Débora? olá, tudo bom? Como estás? ¿Cómo Mm, estás? Muy bien. Bueno, pues les presento a la doctora Débora Levy. Y bueno, para ir iniciando con este en vivo, nos gustaría que nos dijeras cuál es tu formación académica y cómo llegaste al área de disfagia neonatal y pediátrica. Sí, sí. Buenas noches a todos que estão seguindo por acá, né, pelo Instagram desde México, de Brasil. Buenas noches aos brasileiros. Acá é 7 da noite. É um prazer enorme, Dr. Carlos, estar acá compartilhando minha experiência, minha formação e dividindo todas essas informações. Acompanho, conheci você em Campinas, em um congresso de disfagia neonatal e pediátrica, e desde então acompanho sua formação e tudo. Então, eu não sou, meu espanhol é pouquito, vou falar um portunhol, então peço desculpas por não ser fluente em espanhol. Respondendo a sua pergunta, minha formação iniciou quando me graduei em 97 em Instituto Metodista de Educação e Cultura em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E já durante minha formação tive o primeiro contato com a reabilitação da deglutição em neonatologia. Foi através de um projeto de extensão no segundo ano da universidade, em uma disciplina de terapia comunitária. Lá iniciou minha paixão. Me apaixonei pela neonatologia, pela pediatria. E 2 meses após minha graduação, em 97, tive lá a oportunidade de fazer uma beca em ênfase, como se chama um fellowship, em reabilitação em disfagia em nível hospitalário. E nesse momento, ainda a disfagia era muito incipiente em Brasil. Muito. Pela minha primeira experiência, no primeiro dia que estive nesse serviço nos Estados Unidos, tive a oportunidade de estar em uma sala de videofluoroscopia, né, em 97. Foram 4 meses que estive fazendo esta experiência, esse fellowship, acompanhando patólogos de habla e linguagem do serviço desse hospital universitário de Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos. E foi uma experiência indescritível, assim, que mudou, que modificou a minha trajetória, meu caminho de vida, da vida profissional. Foi maravilhoso. Quando regressei ao Brasil, sabia que era o que eu queria realmente fazer. Poder permitir e reabilitar a recém-nascidos, prematuros, em risco, e assim como a bebês e ninhos com transtornos de alimentação e deglutição. Fiz minha especialização em motricidade orofacial em 2000 e meu perfeccionamento em el método neuroevolutivo Bobbit em 2001. Realizei o master em 2002 e o doutorado em 2006 em ciências da saúde, ambos em ciências da saúde, no Instituto de Cardiologia
do Rio Grande do Sul. Minha dissertação e tese foram sobre o tema da deglutição fetal, investigando por meio de ultrassonografia. Então, trabalhando, né, juntamente com o setor de medicina fetal. Trabalhei em Instituto de Cardiologia, onde fiz meu mestrado, meu master e meu doutorado durante 11 anos de minha vida. Também é a outra paixão, outro lugar que trabalhei e tenho lembranças maravilhosas de toda a minha formação e experiência profissional nesse local. Também tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Moinhos de Vento e Hospital Santa Casa de Porto Alegre, sempre com âmbito infantil, na unidade de cuidados intensivos neonatal, hospitalização neonatal e pediátrica. E algum momento trabalhei com adultos, pero sempre o foco na formação mais intensa e infantil. Ainda em 2010, realizei o concurso e me incorporou como professor do curso de fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desde 2015. Então, formo parte do Departamento de Atenção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, atuando como professor pelo Hospital de Clínicas e Universidade Federal são né, em conjunto, o hospital da universidade, onde atuo como professora e tutora da residência multiprofissional em saúde de ninhos e ninos maternos deste hospital. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, coordeno a clínica ambulatorial de disfagia e o segmento de bebês prematuros. Aí, como a realização de provas de videofluoroscopia para pacientes pediátricos hospitalizados, ambulatoriais e supervisão. Então, ao largo de 23 anos de graduação, meu enfoque sempre foi a disfagia com ênfase infantil. Sempre atualizando, participando em congressos, eventos nacionais e internacionais, pois a busca, a atualização e aperfeiçoamento é contínua. Algumas visitas também a serviços nacionais e internacionais, como Brasil, como na USP, né, Hospital Universitário de São Paulo, Campinas, Estados Unidos, Canadá, sempre com o propósito de intercambiar informações, conhecimentos, assim como a atualização técnico-científica. Então, minha formação é muito dedicada a esses ninhos enfermos que necessitam do nosso olhar com muita dedicação e muito afeto, muito amor às suas famílias. Sempre foi uma paixão, desde a graduação. Muy bien, Débora, muchas gracias. Ahora, para ti, ¿qué es la disfagia pediátrica? ¿Qué es la disfagia neonatal? ¿Y cuáles consideras que sean sus diferencias? Sí. En la disfagia neonatal pediátrica teníamos algumas diferenças, né? O recém-nascido de risco é decidir hasta de 28 dias de idade ou idade corrigida, podendo ser prematuro ou a termo, apresenta certa comorbidade, mas a lá da prematuridade. Ia ser cardíaca, muitas vezes gastrointestinal, pulmonar, neurológica, entre outras alterações em um ou mais dos sistemas do corpo humano. Então, vemos uma combinação de fatores de risco, certo? De riesgo. Riesgo, sim, graças. Fatores de risco que, combinados, interferem em la biomecânica da deglutição, associando como risco nutricional e a seguridade pulmonar,
algo que temos que ter muita cautela, muito cuidado, que podemos comprometer, que pode certamente comprometer o neurodesenvolvimento. Então, temos que estar muito atentos para o período neonatal. Podemos, muitas vezes, trabalhar precocemente, evitando que estas alterações perpetuem ou muitas vezes minimizando as dificuldades, promovendo melhor qualidade da vida desses ninhos e familiares. Em la disfasia pediátrica, o cambio no mecanismo de la deglutição em lactentes e niños de mais de 28 dias, ou com a idade corrigida, já posterior a esto. La disfagia pediátrica apresenta os mesmos signos e sintomas que caracterizam a disfagia neonatal. Existem, entretanto, algumas diferenças que ainda na disfagia neonatal podemos dividir em alterações do sistema sensório-motor oral, que se caracteriza por dificuldades e transtornos de sucção e deglutição em recém-nascidos prematuros e está correlacionado com o período de maturação do neurodesenvolvimento, neurodesenvolvimento. E muitas vezes, passando essa etapa, os recém-nascidos conseguem superar as dificuldades. Esses bebês geralmente têm dificuldades na transição da dieta interal, alimentação por sonda, à la via oral. Isto não necessariamente uma disfagia neonatal, e sim uma alteração no sistema motor oral, como eu disse. Para ter a disfagia, há necessidade de alteração na biomecânica da deglutição, desde a fase oral faríngea, e muitas vezes associada à fase esofágica também. A principal diferença é na idade em que a etapa do desenvolvimento se afeta. Geralmente, na disfagia neonatal, tenderemos o início do problema, que pode ser crônico, à medida que se define uma alteração neurológica, como exemplo. Como nos casos de leucomalácia, onde vemos uma lesão neurológica já estabelecida no ninho, no recém-nascido, de risco, como a exemplo da alteração neurológica. Ou a diferença de quando temos um recém-nascido diagnosticado com uma lesão de via aérea pediátrica, como nos casos de laringomalácia. Então, dei um exemplo de alteração neurológica e de via aérea. Muitas vezes, em casos como estes, como nos casos de laringomalácia, temos o tratamento por parte de uma equipe multidisciplinar, incluindo especialmente a equipe médica, o otorrinolaringólogo, onde indica um tratamento cirúrgico específico, quirúrgico ou terapêutico, depende muito da gravidade, da indicação e, portanto, os signos e sintomas de disfagia, dependendo do tratamento indicado, se minimizam ou incluso ou se resolvem, tá? Ainda, considero importante assinalar que os estudos a populações científicas mostram que a aspiração em casos de disfagia pediátrica e neonatal é silenciosa. É muito importante termos isto em mente. E tem uma prevalência muito alta de 80 a 90% dos casos. Então, temos que ter muita atenção, porque podemos perder pela avaliação clínica e temos que estar atento a todas as informações, observação e avaliação clínica minuciosa para que podemos ter um diagnóstico bem preciso. E se indicado, sim, será
uma avaliação complementar nesses casos. Muy bien. ¿Cuáles son las causas principales de disfagia pediátrica y neonatal? Existem numerosas causas. Dentre elas, podemos citar a prematurez, causas cardíacas, pulmonares, neurológicas, como mencionei, né? A paralisia cerebral, a leucomalácia, malformações cerebrais, genéticas, como síndrome de Down e outras síndromes raras, erros inatos do metabolismo, entre outros, gastrointestinais, como atresia esofágica e outras repercussões gastrointestinais que possamos encontrar, malformações das vias respiratórias, as vias aéreas inferiores, superiores, entre outros fatores. São inúmeras as causas. Os cambios em um ou mais desses sistemas do corpo humano podem ocorrer concomitante com a disfagia e vemos que cada vez mais encontramos e nos deparamos com crianças apresentando estas alterações. Está cada vez maior a incidência dessas alterações. ¿Cuáles son los signos clínicos de la disfagia neonatal y pediátrica? Los principales signos de disfagia son el cambio en padrón respiratorio, sinais de esfuerzo respiratorio, cambio en los niveles de saturación, disminuição de la frecuencia cardíaca ou alteração muito importante, sempre com referência à frequência de base, a saturação de base do ninho, aleteo nasal, cianosis, tos, asfixia, associada a todos esses signos associados ao processo de deglutição. Então, temos que estar atento ao conjunto de fatores para poder estar avaliando esse neném. E lembrando que temos as aspirações silentes, sem nenhum desses signos, que, como disse anteriormente, é muito alta na população infantil. Então, muitas vezes, podemos perder a informação se só nos basearmos numa avaliação clínica. O histórico do paciente, exames, avaliação pulmonar, raio-x de tórax, etc., são fatores importantes, bem como uma discussão em equipe. Isto é mais importante, para indicar precisamente, se necessário, exame instrumental complementar. ¿Cuáles son los tratamientos de rehabilitación más recomendados para la disfagia pediátrica y neonatal? En la disfagia neonatal temos programas de estimulação oral, né? O programa motor oral, como se chama, proposto por alguns autores de referência, como Fusil e Chantal Lau, que são autores que publicam muito a respeito do programa de estimulação motor oral para neonatos, e com alterações do sistema sensório motor oral. Algumas técnicas proposta por esses autores, aliadas a técnicas de estimulação da deglutição, como treino de deglutição, são técnicas associadas para o enfrentamento da deglutição com controle de volume, a introdução gradual de volume para treino de sucção, deglutição e coordenação com respiração. Estímulos gustativos, com técnicas de estímulos de sucção não nutritiva, controles da postura, modificação de consistências, como ofertar líquido mais ralo ou mais engrossado, respeitando os aspectos de maturação gastrointestinal desses ninhos, sem dúvida.
posicionamento durante a alimentação, ritmo em pausas, estímulo térmico, em alguns estudos já se vem falando, mas tudo com muita cautela. Temos que ter muita cautela nas técnicas que utilizamos com esses ninhos. Vou estar comentando, ainda temos em algumas técnicas, em algumas abordagens terapêuticas, teremos muito pouco evidência científica. Isto é algo importante que temos que discutir acá. A sucção nutritiva e não nutritiva, nutritiva com alimento, com treino, com formas de oferta pela via oral, seio materno, técnica sonda-dedo, que é o finger feeding, e muitas outras que podemos utilizar, de recursos que são basicamente utilizando formas de oferta de alimento, para o ninho, e muita terapia utilizando as mãos e tudo que podemos fazer. Em la disfagia pediátrica, todas as técnicas anteriores, tendo em conta a idade do niño, é muito importante, que está sendo atendido para a eleição de utensílios, pezón, botellas, cucharas, mordedoras, recursos para a estimulação motor oral e proprioceptiva. Se podem utilizar algumas manobras posturales também, como a flexão cervical, pero as manobras posturales temos mais dificuldade, diferente da disfagia adulto. Nem sempre podemos contar com a compreensão do ninho ou no desenvolvimento cognitivo, para que podemos estar utilizando essas técnicas. E é importante destacar que recursos como a vendagem neuromuscular, o kinesiotaping, a eletroestimulação e a terapia laser carecem de evidência científica para a reabilitação da disfagia em la população neonatal e pediátrica. Sin embargo, faltam mais investigações a esse respeito, mais evidências mais robustas. Então, temos que elegir essas técnicas com uma formação adequada, sabendo, com conhecimento do momento indicado e do público. Eles não são isoladamente uma técnica a ser aplicada. Temos todo esses outros conhecimentos para utilizar para esse tratamento. Ok. Y bueno, a propósito de la disfagia pediátrica neonatal, hay un trastorno que también puede confundirse o que puede venir aunado a esto, que son los trastornos de alimentación, específicamente la neofobia alimentaria. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial con la disfagia neonatal y pediátrica? ¿Y cuál es el tratamiento que recomiendas para los trastornos de la alimentación, para los feeding disorders? Essa é uma pergunta muito importante, muito importante. Teremos o momento muito sendo falado em diversos nichos, ambientes da área da saúde, tratando de pediatric feeding disorders, que é espectro maior de todo onde a disfagia está inserida. E temos que tentar diferenciar da disfagia, da recusa alimentar, rechaço, Rechaço é o termo em espanhol. Aversão alimentária, a seletividade da neofobia. São transtornos alimentários relacionados com aspectos conductuais e sensoriais em los niños. São diferentes. O que observamos é que podem aparecer e desenrolar-se em situações
em que temos o ninho tem uma alergia alimentária, um refluxo gastroesofágico não tratado ou diagnosticado tardiamente, uma hospitalização prolongada com o uso de alimentação por sonda, entre outros factores. Isso é muito grave, confundirmos a disfagia com todos esses pediatric feeding disorders específicos relacionados a transtornos, distúrbios alimentares ou transtornos alimentares. Saiu recentemente, no final do ano passado, um consensus definition of pediatric feeding disorders. É uma publicação muito importante que posso compartilhar com você, publicarmos em seu Instagram, em meu. É muito, muito interessante. Eles tentam, propõem uma classificação baseada na Pediatric Feeding Disorders. Mas voltando ao que eu estava falando, vamos voltar. O diagnóstico diferencial com a disfagia é o que há compromisso em la unicidade dos alimentos em relação ao risco de aspiração. Então, existe um risco de aspiração para a disfagia ou de penetração, ou que compromete necessariamente, pode comprometer a nutrição e o pulmão. Os transtornos alimentares como o rechaço, a aversão, também podem comprometer o aspecto nutricional, pero a questão de segurança no processo da biomecânica da deglutição não está comprometido, está íntegro. Parece muitas vezes que não, porque o gag, náusea, engasgos e muitas situações, pero não necessariamente lá risco de penetração ou aspiração. Então, essa é a principal diferença. Estes ninhos apresentam problemas sensoriais e conductuais, como já mencionei. O tratamento, existe alguns enfoques para esse tratamento, que foi algo que você perguntou, né? O tratamento é o enfoque integrado, proposto por Susan Morris, Marsha Duncline e Patrícia Junqueira como referência no Brasil. E outros autores, né, que permitem ter uma visão mais integral acerca do ninho e seu conjunto, e seus padres e o processo terapêutico. Há uma necessidade de minimizar essas questões sensoriais e que a criança volte, então, também a aceitar o alimento, todo um processo. É algo muito específico e muito lindo eu trabalho com essas crianças também. E estamos tendo um olhar cada vez mais atento também a esses niños. ¿Cuál es el mejor consejo para los pacientes, para los cuidadores, para sus familiares de los pacientes que presentan disfagia neonatal y pediátrica? Lo melhor conselho é tratar de estudar muito, actualizar-te, sempre buscar o melhor em la prática baseada em la evidência científica. É muito, muito importante que todos nós hacemos isso. Que queremos cuidar desses niños com alterações de deglutição e alimentação. É importante evaluar muito bem a cada paciente e, por supuesto, ter em conta os informes de los padres e cuidadores. Involucrarmos no processo terapêutico e la reabilitação. A cada temos um projeto, um planejamento terapêutico diferenciado. Este é o mais importante, individualizado. E muito estudo, muita leitura, buscar o que há
de publicações, estar atualizado, com muitas trocas, e não ter e trocar informações, supervisões, troca, atualizações, muito, muito importante. Perfecto. Entonces, lo que nos recomienda también para los foniatras, para los terapeutas del lenguaje, para los fonoaudiólogos, para los logopedas, es bueno tratar de estudiar mucho, actualizarse, siempre buscar los tratamientos enfocados a la práctica en la evidencia científica y tomar en cuenta mucho a los pacientes y, por supuesto, involucrarlos en el proceso terapéutico y en su rehabilitación. Muy bien, Débora. Ahora, nos hablaste también en cuanto estábamos hablando de los métodos de diagnóstico. ¿Qué recomiendas o qué es la ecografía o ultrasonido de la deglución y en qué consiste? Sim, sim. Acho que acredito que é importante comentar que os exames instrumentais mais utilizados, depois eu vou falar da ecografia, da ultrassonografia, porque foi o meu objeto de estudo em mestrado e doutorado também. Pero teremos a videofluoroscopia da deglutição e a fibronasoendoscopia da deglutição como métodos mais utilizados com niños e com deglutição neonatal para complementar a avaliação clínica. Teremos esses dois. E teremos outros métodos como manometria de alta resolução, que está sendo muito utilizada com muitos estudos pelo professor Dr. Jad Sherla, que é um nome de referência. E teremos, além disso, a ecografia da deglutição, a cintilografia, entre outros. Estes são dois tipos de exames que utilizamos para mensurar, né, a ultrassonografia, então, que seria a ecografia ou ultrassonido da deglutição, que é uma avaliação ecográfica da fase oral e fase faríngea, e um método não invasivo de avaliação por ultrassonido. Os estudos com esse método diagnóstico são todavia muito incipientes para a deglutição, para os estudos de deglutição. Alguns estão em análises do movimento de língua e o transporte do bolo alimentário na fase oral, e outros em la avaliação de questões relacionadas com a mobilidade laríngea, a excursão laríngea durante a biomecânica da deglutição. E esses métodos de diagnóstico ainda necessita de muitos estudos, poucas publicações, tanto na disfagia adulto, e alguns estudos para a fase oral, a deglutição dos niños neonatal, para avaliar a fase oral. Pero fase faríngea é difícil poder identificar a risco de aspiração, ainda necessita de mais estudos. Desde meu ponto de vista, merece ser explorado, estudado, a comparação e verificação da eficácia, da exactitude dos achados, com as provas que podem estar mais consolidadas. Então, comparar este método de ultrassonido nos niños e adultos com métodos já validados, como o padrão ouro, né? Como a videofluoroscopia e a fibronasoendoscopia. E a centelografia ou gammagrafia da deglutição consiste é um exame por imagens da medicina nuclear, né, que utiliza doses mínimas de substâncias radioativas no diagnóstico de diversas patologias. É um exame que tem um alto custo, expõe a radiação com mais dose,
então deve ser usado com muita cautela. O exame se realiza mediante a aplicação intravenosa oral de radiofármacos em paciente. Os usos de quando para tragar permite quantificar o conteúdo de aspiração nos pulmões. Então, é um método para quantificar, para calcular a quantidade aspirada, o volume que permanece em pulmão, no tórax. Todavia, há poucos estudos. Conosco uma publicação muito recente, infantil, que é de 2019, em la que uma das autoras é a Maureen Lefton Grave. Ela desenvolveu no Johns Hopkins um estudo específico com a cintilografia. É muito interessante esse artigo. Pero custo alto, expõe mais radiação do que a videofluoroscopia e ultimamente mais utilizado para pesquisa do que propriamente para a atividade clínica, para complementar a avaliação. Como avaliação instrumental não é utilizada largamente. Aquí nos hacen una pregunta el Não doctor sei se eu Cristian. consegui responder. Sí, muchas gracias. Nos pregunta Cristian Arón Mejía, foniatra de México, ¿desde qué edad ustedes realizan nasofibrondoscopía en los niños? Carlos? Sí, ¿me escuchas? Te escucho muy bien. Bueno, ¿me escuchas? No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, geralmente com crianças maiores, pela questão da colaboração, ou niños muito pequenos. Temos problemas com a questão de posicionamento, colaboração do paciente, quando são crianças, são lactentes, niños com 6 meses ou mais, porque é muito difícil manejar o endoscópio. Então, ou bebês muito pequenos, ou um pouco maiores, a partir dos 3, 4 anos, quando conseguem colaborar mais. E nossa experiência em hospital de clínicas é maior com videofluoroscopia da deglutição. Este é o exame que utilizamos como avaliação instrumental complementar. A fibronasoendoscopia em nosso hospital é mais utilizada para avaliação de estruturas de via aérea, identificação de patologias de via aérea e algo assim. Muy bien. Aquí nos mencionan otra pregunta. Respecto al uso de sondas orogástricas, sondas nasogástricas, en neonatos o lactantes o niños, ¿qué criterios utilizan para la permanencia de la sonda o del retiro de las sondas? La transição da sonda para a alimentação via oral é algo que se deve fazer gradativamente. Temos como critério que aproximadamente 70% do volume aceito pelo ninho, mais ou menos, quando consegue atingir aproximadamente um volume de 70% em todos os horários de alimentação para os neonatos. Fazemos essa transição. É feito gradativamente, utilizando avaliações e reavaliações. Nós utilizamos, então, a proficiência e taxa de transferência para os neonatos, que são as medidas mais objetivas de avaliação propostas por Chantal Lau, e um artigo que publicou em 2011, se não me engano, para poder auxiliar nesse processo de transição alimentar.
Ok, aquí nos hacen otra pregunta, dos preguntas parecidas. ¿Has observado que en los neonatos, cuando presentan aspiración silente, hay algún signo clínico? Muitas vezes observamos mudança no padrão respiratório. Esse é algo muito importante que devemos ter atenção. Focar em padrão, mudança do padrão respiratório. Muitas vezes não vemos no momento mudanças em saturação ou frequência cardíaca exatamente no momento nos sinais clínicos vitais. Pero la mudança, o esforço respiratório, a tiragem, são informações que podem auxiliar a nós. Assim como um histórico, né? Sabermos as ocorrências, as anotações da enfermagem, evoluções médicas, para podermos fazer um conjunto de informações, para podermos suspeitar, bem como que tipo de patologia esse paciente, esse niño, tem, que possa estar cursando com a disfagia. Então, a suspeita da aspiração silente, ela é levantada dessa forma, para poder, então, indicar um exame complementar. Okay. En Brasil, cuando un niño llega a presentar aspiración, broncoaspiración, ustedes optan por realizar sonda de gastrostomía o por sonda nasogástrica o por sonda orogástrica. ¿Cómo deciden ustedes colocar la vía de alimentación? Geralmente, quando tem aspiração, teremos que decidir se é aspiração para uma consistência ou se há outro tipo de alimento mais consistente, que é seguro, não é seguro, em termos de eficácia, eficiência na alimentação e como isto está sendo investigado. Não é só aspirou ou não aspirou. Não existe. Temos que ver qual a causa da aspiração, por que este bebê, por que este niño está aspirando, onde está a dificuldade, o processo, o mecanismo de deglutição e o que eu posso fazer para minimizar este risco, esse risco, ok? Então, é muito importante esse olhar de la forma como é a biomecânica da deglutição, e se há algo que eu, como terapeuta, posso fazer para adequar de forma que ele possa se por via oral. Se não há como, nenhuma consistência, nenhuma forma de técnica terapêutica, nada é suficiente. Daí pensamos, precisa muitas vezes complementar por sonda ou a sonda exclusiva. Se é algo que identificamos que vai ser a longo prazo, a médio ou longo prazo, tempo mais longo, recomendamos sim a gastrostomia ou a jejunostomia e isto. Se é mais a curto prazo, tentamos alimentar esse bebê e se a sonda nasoentérica, a nasogástrica somente para os ninhos de UTI neonatal, porque é uma sonda que necessita ser passada e repassada a cada tantos dias e se opta por uma sonda nasoentérica. Sempre a preferência é nasal, a não ser que tenham uma dificuldade respiratória de via aérea alta, como uma obstrução nasal, atresia de coana ou algo desse tipo. Então, as opções são essas. E sempre a discussão é com a equipe, com a família e mostrando os caminhos.
Esto es más importante. Tenemos que mostrar los caminos para a família e o que estamos fazendo para propor a esta família sempre uma luz no futuro, no fundo, algo que eles possam olhar e que a gente possa proporcionar de melhoras para esses niños, essas crianças. En cuanto a los tiempos en el día, ¿cuántas veces al día en la unidad de cuidados intensivos neonatales realizan estimulación oral, estimulación motor oral a esos niños? Entrenamiento del ritmo, succión nutritiva, no nutritiva. Sim, a equipe geralmente duas vezes ao dia. Estamos no início não teníamos nem fonoaudiólogas em UTI neonatal, era difícil tudo isso. Então, à medida que fomos integrando mais pessoas na equipe, mais fonoaudiólogos, 2 vezes é o ideal, orientando bem os técnicos de enfermagem para que sigam fazendo quando pelo menos algum tipo de estímulo ou as orientações para a estimulação da via oral. O ideal é umas 2 vezes ao dia, pelo menos. ¿Y cuántos minutos lo realizan? ¿Cuánto tiempo? Se realiza o programa, todo o programa de Fusilis, como 15 minutos, tem propostas de 5 minutos de programa de estimulação, de 10. Então, há diversas informações de diferentes programas e adaptações para isto, pero hacemos geralmente 10 a 15 minutos, mais o treino da via oral para a transição da sonda, como a oferta da mamá e as orientações em seio materno, a amamentação. Ok, en el caso de los bebés que tienen malformaciones cardíacas, malformaciones pulmonares, y que en el momento en que se hace la estimulación oral o la succión no nutritiva, la succión no nutritiva, y estos pequeños empiezan a desaturar de oxígeno o a bajar la frecuencia cardíaca, ¿cuál es tu recomendación al respecto para hacer rehabilitación en este tipo de población pediátrica, en los cardiológicos y en los pulmonares, o que dependen de oxígeno? Em muitas situações, trabalhei muito com os cardiológicos e temos que respeitar muito a saturação de base desse bebê. Muitas vezes eles são desaturados por terem uma cardiopatia cianótica e que muitas vezes é o padrão, a base dos níveis usuais do bebê. Se estes níveis, conforme o padrão de base, estão inferiores e há esforço maior, temos que interromper aquele momento de intervenção, reavaliar e minimizar, porque são pacientes que fadigam muito, têm muita fadiga. Então, temos que ir com muita cautela e é uma população que tem disfagia e que merece olhar diferente, os cardiológicos, do meu ponto de vista, em minha opinião. Os pulmonares irá depender muito da patologia, pero a displasia broncopulmonar, muitos deles necessitam de oxigênio para fazer uma intervenção. Então, muitas vezes eles vão necessitar de suporte de oxigênio, nem que seja só pouco, para não gerar mais esforço, mais fadiga, mais cansaço para esse ninho e ocasionando mais gasto calórico e maior risco de aspiração. Então, não podemos colocar em risco estes pacientes. Merecem uma atenção diferenciada neste caso. Por lo tanto, en estos pacientes
¿Tú consideras que el tiempo de rehabilitación debe de ser de 5 minutos dependiendo de la oxigenación, pero llega a presentarse menor de 10 minutos el tiempo de estimulación? Sim, sim, sim. Essas crianças precisam de menor tempo e aumentando gradativamente para observando a tolerância e todas o comportamento del niño. É muito importante, está alerta, está respondendo, está receptivo, como estão os sinais vitais. Então, todo o aspecto global do ninho é muito importante. Temos que iniciar mais lentamente. Aquí nos hacen esta pregunta: ¿cuáles son las características deglutorias usuales en un menor con laringomalacia? Estridor, temos ruído respiratório muito alto, muito audível, uma incoordenação da sucção, deglutição, respiração. Temos, sim, muitas vezes sinais clínicos, como tosse, engasgos, e muita fadiga também. São bebês que não conseguem manter o ritmo de sucção, deglutição e respiração, necessitam pausas mais longas. E são niños com muito risco de aspiração. Fizemos estudo de uma orientanda, minha co-orientanda, Marisa Gasparin, com o professor Marostica, da equipe da Pneumo, do grupo de pesquisa da via aérea, e a aspiração silente em quase 100% de los niños com laringomalácia ou outras alterações da via aérea pediátrica. Foi muito alto a prevalência. Débora, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cómo te podemos encontrar? Eu tenho o meu Instagram, que é Débora S. Levi, Levy, Y, como é meu nome. E no Facebook tenho também, é Débora Levi. Eu posso deixar também acá meu e-mail, se necessário. Posso escrever aqui meu e-mail. Se precisarem me contactar, posso compartilhar os artigos e todas as informações, porque sou realmente muito apaixonada por esse tema. É algo que me dedico há muitos anos. ¿Nos podrías dar un mensaje final de despedida con respecto a la disfagia neonatal y pediátrica? Sim, sim. Para o fonoaudiólogo ou terapeuta dela fala, né? Para o foniatra, que também tem interesse nessa área, né? Que ingressar nessa fantástica jornada que é a disfagia infantil, procurar sempre aprimorar-se, buscando capacitações, em cursos sérios, com professores com larga formação e capacidade de troca de experiências, e reconhecer que necessitamos, sem dúvida, para tratar desses pacientes com essas implicações, teremos que ter a capacidade de nos envolver em uma equipe multiprofissional. Então, trabalhar em equipe e discutir e aprender com todos os profissionais. Necessitamos, como já disse, investigar a fundo cada de los niños e utilizar as ferramentas que temos para cerrar o diagnóstico preciso. Então, é muito importante termos nos ampararmos de todos essas ferramentas para fazermos um diagnóstico preciso, sem deixar de envolver a família em todo o processo terapêutico. Eles fazem parte disto.
porque estamos tratando com um ser humano muito frágil, muito, e sua família também está frágil neste momento. E todos eles merecem muito nosso afeto, nossa dedicação, porque reabilitar a disfagia é proporcionar qualidade de vida a los pacientes e suas famílias. Teremos que ter sempre esse olhar. O que podemos fazer para melhorar a vida desses niños e suas famílias? Pues muchísimas gracias, Débora, por esta participación. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tus conocimientos. Y bueno, pues les quiero mencionar que este video queda grabado aquí en Instagram, pero también lo pueden ver repetido en el canal de YouTube de Carlos Manzano Foniatra. Y bueno, pues muchísimas gracias, Débora, por todo. Y pues muchos saludos hasta Brasil. Muchas gracias a todos. Fiquei muito feliz, muito feliz de poder participar desta live. Gracias. Hasta buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Fiquem bem, cuidem-se. Cuídense mucho. Tchau.